Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o Sagato Historiador e hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha história dentro da sala de aula como adolescente, né? Relembrar os tempos de escola e uma coisa que eu compreendi ao longo dos tempos, né? E que a gente, como pessoas adultas, temos que levar em consideração, nós como professores, pessoas adultas de mais idade, temos que entender que a gente já passou por isso também. Então, já peço que se inscreva no canal, assine as notificações. Caso queira conversar comigo, é só me seguir no meu Instagram, Sagato Historiador. E vamos a mais este vídeo. Quando eu era moleque, isso eu me lembro, isso aí aconteceu lá numa escola lá, chamada Arlindo Fávaro, por volta de 2005, 2006. 2009 eu saí da escola, 2008 eu estava no segundo colegial, 2007... Isso, por volta ali de 2007, 2006, 2007, esses anos aí. E eu me lembro que uma professora, a professora de língua portuguesa, ela pediu pra gente escrever uma dissertaçãozinha de pelo menos 20 páginas. De 20 páginas. E a gente tava naquele começo de internet. Como assim começo de internet? Você entrava no Google, não tinha muita coisa. A internet estava começando a engatinhar, não era muita gente que tinha computador em casa, você tinha que ir na lan house para fazer pesquisa. Eu sou ainda da época que a gente foi, que nós fomos para a biblioteca estudar, que você tinha que ler livros. Né? Hoje nós não temos, nós temos essa opção e temos a internet que nos ajuda muito com muito conteúdo. Né? Quantas coisas eu aprendo de história, de literatura, de filosofia, de tudo dentro da internet, né? Então, só que nós, no começo, lá em 2005, 2006, 2007, até 2009, nós não tínhamos muita coisa na internet. A única coisa que tinha lá que tocava era o Jesus Negão e ponto, né? Sério, vai ter um rap que é uma paródia de uma música do Racionais que se chama Jesus Negão, cara. Eu racho o bico da risada, cara. Indo onde Adriana, nenhuma Adriana jamais esteve. Muito bom, cara, muito bom. Épocas de moleque e por aí vai. E essa professora, ela pediu isso. E eu lembro que eu não entreguei e muita gente não entregou esse trabalho. E hoje eu percebo, e hoje como professor, hoje como uma pessoa adulta, como um pesquisador, eu entendo o porquê que a professora pediu isso. Só que, quando eu tinha lá meus 14 anos de idade, eu não entendia. Eu falava, porra, mas pra que eu tenho que escrever 14, 20 páginas sobre o assunto? E hoje eu entendo, cara. Hoje eu consigo compreender. Claro que eu não exijo isso dos meus alunos, por enquanto, né? Eu não estou tendo sala de aula, eu não consegui atribuir aula esse ano, né? Mas volta e meia eu pego aula com um professor substituto aqui na minha cidade, né? E então, como eu não tenho uma turma fixa ainda, eu não posso exigir certos trabalhos. Mas, como professor substituto, eu tenho a experiência de poder trocar ideia com os alunos e tal. E uma coisa que eu sempre tento manter a calma e manter a frieza é quando eles não conseguem mais, que é sempre a penúltima aula e a última aula, que os bichos já estão pirados, velho, que louco pra ir embora, né? E eu tenho essa compreensão, porque, cara, quando eu era adolescente era a mesma coisa, cara, dava 10 minutos pra ir embora, cara, já ficava, já ficava doido pra ir embora, né? E isso é natural, essa pressa, né? Claro que com o passar do tempo a gente aprende a ter disciplina, o trabalho faz com que a gente faça isso, né? Inclusive o meu, que desde os 17 anos de idade, quando eu saí da escola, eu fui trabalhar na construção civil como servente de pedreiro. Atualmente faço trabalhos de pedreiro e tal. Então, mas uma coisa que eu percebo é que muito daquilo que os professores nos exigiam no passado, eles fazem total sentido para mim hoje, como não só como professor, mas como pessoa, né? No sentido de metodologia, de encarar as coisas, de estudar, né? A professora, tomo aqui a professora de língua portuguesa, né? Principalmente a professora Márcia, que eu tive muitos anos com ela foi amiga da minha mãe, e ela tentava passar alguma coisa de literatura, e eu não conseguia engolir, né? Claro que meu amadurecimento para a literatura está começando agora por causa da formação em letras, então nada mais justo. Eu demorei um pouco para amadurecer meu ponto, o meu gosto, né?
ter suporte, seja intelectual, literário, para poder acompanhar isso hoje, né? Então, veio depois dos 30. Mas, quando eu fui substituir aula de português, por exemplo, eu me lembrei muito das palavras dela sobre Camões, cara. Tipo, a professora falou isso há mais de 20 anos atrás para mim, né? Quase 20 anos atrás, e eu lembro das palavras dela. É uma professora amorável, né? Gente fina pra caramba. E, isso né, molda a minha maneira de encarar o mundo e de encarar a sala de aula. De encarar a sala de aula. E hoje eu entendo, por exemplo, como historiador, eu entendo a importância, por exemplo, de Camões, que na época eu não conseguia entender. Shakespeare, eu gravei um vídeo, acabei de gravar um vídeo sobre Shakespeare. Né? Pô, cara, Shakespeare. Eu preferia assistir Dragon Ball, mano. Tá ligado? Eu preferia assistir Dragon Ball. Hunter vs Hunter, né? Yu Yu Hakusho. Né? Preferia assistir Naruto, né? O Naruto tava bombando na época que eu era moleque. Eu tava passando lá na SBT. Então o que que acontece? Eu entendo que as pessoas elas têm um tempo para amadurecer, porque eu demorei muito. Então, por exemplo, eu tô falando aqui da professora de português, cara, mas eu passei meu ensino médio inteiro odiando língua portuguesa. Hoje, se eu tiver que dar aula de língua portuguesa, eu dou. Por quê? Porque eu amadureci nesse ponto. Vide ao grande professor Pedro Apolinário. Foi graças a Pedro Apolinário que, seguindo os passos desse cara, que eu não conheci ele em vida, né? Eu só fui conhecer sua obra ele depois de morto, mas o Pedro Apolinário que moldou o meu caminho até aqui, né? Ele foi professor de teologia, língua portuguesa, grego, latim, crítica textual do Novo Testamento, um cara com conhecimento profundo, um professor fascinante, em que seus escritos demonstram muito sua didática e que me guiou através do estudo do grego e da crítica textual. Me guiou, inclusive tem a gramática de grego dele aqui. E esse estudo me levou ao estudo de linguística, né? O estudo de grego me levou ao estudo de linguística. A teologia me levou ao estudo de linguística e, por consequência, a linguística me levou à língua portuguesa. Né? Processo de tradução, traduzir. Né? Aí tem que entender o contexto literário, a abordagem literária, o uso de palavras, filologia, semântica. Mano, aí Fernando Saussure, quando eu menos me imaginei, eu estava fazendo faculdade de letras. Entendeu? Já com a formação em história, já com formação em teologia, já estava indo para a faculdade de letras e estamos cá. Então, algumas pessoas elas demoram mais para amadurecer. Eu, para o meu gosto literário, para ter maturidade literária, e quando eu digo maturidade, é maturidade para ler mesmo, para ler. Porque, cara, por mim eu sempre leria coisas de Segunda Guerra Mundial. Tanto que vocês podem ver aqui, eu tenho bastante coisa sobre Segunda Guerra Mundial, né? Tem o Hitler, Joachim Fest, Richard B. Evans, William Schiller, a ascensão e queda do Império do Terceiro Reich. Né? Tem algumas coisas sobre integralismo, Hobsbawm, né? Tem algumas obras nesse sentido. Também muita coisa sobre história do Brasil, né? Coisas sobre história do Brasil, Império Romano. E agora, esse gosto, né, pela literatura, a importância de entender os documentos literários ao longo do tempo para fazer uma análise e linkando isso com a história, mano, fascinante. Então, quando eu olho para um adolescente que ele é preguiçoso, que ele é desatento e tal, eu não me importo, porque eu entendo duas coisas hoje na sala de aula. A primeira, o estudo não é para todos. Então, um estudo de grego, de latim, de hebraico, um estudo, a pessoa acadêmica, ser acadêmico não é para todo mundo. Faculdade não é para todo mundo. Faculdade não é para todo mundo. E segundo ponto, às vezes esse jovem, o que eu estou falando para ele hoje, ele só vai conseguir entender anos depois, quando ele amadurecer mais tempo. Então nós temos que dar tempo para que as flores floresçam, para que as pessoas amadureçam. Porque isso é comigo, isso foi comigo, né? Isso foi comigo. E esse amadurecimento ele é constante. Então, só que nós, como professores, quando pisamos na sala de aula e vamos lidar com aluno, muitas vezes a gente se esquece disso, a gente se esquece que a gente foi sem educação com o professor, a gente se esquece que a gente já foi grosso com o professor, né? A gente se esquece que nós não demos atenção para o professor certo. Então, isso eu acho que temos que pagar os nossos pecados. Né? Temos que pagar, cara. E eu, quando eu tô na sala de aula, eu me divirto muito. Um abraço, desde já, tamo junto, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.